Então, gente, vamos entender como determinar então o V0, que é o vetor inicial resultante de V0y e V0x. Lembra, né, que o V0x e o V0y são decomposições do vetor zero, do vetor V0. E essa decomposição a gente aprendeu quando a gente viu vetores, que ela é feita da seguinte maneira. Para determinar o vetor resultante em x, eu vou multiplicar o vetor vezes o cosseno do ângulo ao qual ele é lançado, ou seja, da qual o corpo está inclinado. O vetor está inclinado. Em y, a gente vai multiplicar o valor do vetor vezes o seno, que é mais ou menos isso daqui, né? Na verdade, é isso daqui, não é mais ou menos, não. Então, o Vx, nesse caso, como o vetor que a gente está falando é velocidade, então o Vx, que é a velocidade em x, vai ser a velocidade inicial, que é o vetor, vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso aqui é o ângulo de lançamento do corpo, que vai gerar esse vetor aqui. E o Vy é V0 vezes o seno desse vetor, né? Ó, o ângulo que foi lançado. Para a gente determinar o V0, se a gente tiver Vx e Vy, a gente vai fazer Pitágoras. Por quê? Porque o V0 é a hipotenusa de um triângulo retângulo entre V0y e V0x. Então, se eu tenho Vx e tenho Vy, para achar V0, eu vou achar a partir de Pitágoras, que é essa equação. E eu posso também ter V0, Vx e tentar achar o V0y. Então, eu tendo dois dos termos aqui, eu consigo determinar o terceiro. Então, isso aqui é uma coisa importante. A gente agora vai falar um pouco sobre algumas equações envolvendo o lançamento oblíquo. Uma delas é a equação para determinar o alcance horizontal, ou seja, a distância entre o ponto em que o objeto é lançado até o ponto que ele toca ao chão novamente. Então, imagine que essa bola foi lançada e ela vai chegar nesse ponto. A distância entre esse ponto de início e até aqui é o chamado alcance, e ele se encontra no eixo horizontal, que é o eixo x. A gente parte das relações a partir de alcance e tempo. Observem que, se a gente fizesse uma relação do alcance, a gente chegaria que o alcance vai ser igual a V cosseno de θ vezes T. Por que aparece V cosseno de θ? Porque a gente está considerando aqui o componente V0x, que é o componente na horizontal, e como a gente viu no slide anterior, o V0 é sempre... o Vx é sempre dado pelo V vezes o cosseno do ângulo, que no caso aqui, né, a gente está chamando de θ. Então, para achar o alcance, a gente teria que partir disso aqui. E para achar o tempo, a gente chegaria nessa situação aqui, que a gente acharia o tempo a partir da relação entre Vy e G. Só que o Vy ele também é uma relação envolvendo o ângulo. Ele é V seno de θ, né? Lembra lá que o Vy é V seno de θ. Por que aparece esse 2? Porque o tempo, ele refere-se à subida e à descida. Essa relação aqui que a gente tem é só para subida. O tempo total vai ser a subida e a descida, por isso aparece o termo 2. Se eu juntar essas duas equações, ou seja, se eu pegar o valor que refere-se a t, que é 2v seno de θ sobre g, e juntar aqui nessa equação, quando eu junto as duas e arrumo isso algebricamente, eu chego na equação final, que é essa aqui que é importante, a equação de alcance, que vai gerar o seguinte: v ao quadrado é vezes seno de 2θ sobre g. Essa aqui é para determinar o alcance. Então, eu preciso saber o vetor velocidade inicial, né? Vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento, né, desse corpo, que é o θ, dividido pela gravidade. Eu consigo, então, determinar o alcance horizontal que esse corpo vai ter, que é essa distância aqui, como eu disse. O próximo relação que existe é a relação a altura, tá? A altura máxima com que esse corpo atinge durante o lançamento oblíquo. Ela parte da equação aqui de Torricelli, né, que é um movimento uniformemente variado, e eu vou substituir aqui as relações envolvendo o lançamento em y, né? Por quê? Porque a altura, ela se relaciona ao movimento vertical, o movimento vertical em relação
ao lançamento vertical a queda livre. Por isso, eu vou considerar só o eixo Y. Então, eu vou trabalhar com VY e V0Y. E o ΔS, ele é a altura, é a distância aqui do solo até o ponto máximo de máxima altura. Se a gente substituir o VY, né, durante o ponto máximo, né, aqui, ó, na altura máxima é 0. Lembra que eu falei que a velocidade em Y ela vai diminuindo até chegar no ponto onde ela chega na máxima altura e zera. Então, aqui ela zera, e aí eu tenho VY0, e o V0Y a gente sabe que é V0 seno de θ, que eu já expliquei para vocês. Então, substituindo tudo isso na equação, eu chego nesse formato e resolvendo algebricamente, reorganizando aqui, né? Eu vou achar que a equação para determinar a altura máxima no lançamento oblíquo é igual a H máximo igual a V0 vezes seno de θ ao quadrado. Então, observem que essa multiplicação está elevada ao quadrado, tudo dividido por 2G. Então, essa é a equação para a gente determinar a altura máxima de um corpo que foi lançado obliquamente, ok? Aqui tem um resuminho, tá, gente? Das relações envolvendo o lançamento oblíquo, desde a decomposição para a velocidade inicial em x em y, alguns ângulos notáveis, porque a gente precisa saber qual é o seno e o cosseno desses ângulos, especialmente para determinar algumas relações de velocidade e usar nas equações, né? Observem que aqui a gente tem as equações de altura, de alcance, que aqui ele pôs ΔS, mas é o A, e também de tempo de subida que a gente viu, tá? Como eu falei para vocês, na altura máxima o V0 e Y zera e o Vx sempre se mantém constante ao longo de todo o movimento. Uma coisa interessante, tá? Se a gente lançar o corpo com um ângulo de 45 graus, a gente vai ter um maior alcance, ou seja, um maior deslocamento em relação ao eixo X. Ok, depois vocês dão uma olhada. A gente vai agora terminar esse vídeo. No próximo eu vou fazer alguns exemplos, tá bom? Até daqui a pouco.